declarar o quanto nosso Senhor é grande, o quanto Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Na cidade do nosso Deus,
pois Ele é o nosso refúgio. Em outras versões, diz: confiem sempre em Deus, derramem o vosso coração para Deus. Então vamos fazer isso nesse momento, derramar a Deus toda a nossa gratidão, todo o nosso amor, porque Ele é único, fiel e digno de todo louvor. Amém? Amém. Nós vamos orar ao Senhor. Se você está aniversariando essa semana, se você estará também celebrando mais um ano de casamento, ou se você tem qualquer gratidão a Deus para colocar diante do Senhor, você que está aqui conosco, fique de pé
E você que está em casa, fique de pé, se ajoelhe, e nós vamos estar agora agradecendo ao Senhor por essas bênçãos, como também intercedendo, se você tem alguma necessidade, se você tem algum problema, se você está com alguma dificuldade que você quer colocar diante do Senhor, também faça dessa forma. Oremos ao Senhor. Pai amado e bendito, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós reconhecemos o teu poder e a tua presença entre nós. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem suprido as necessidades desta igreja, as necessidades materiais dessa igreja, das famílias desta igreja, e também, ó Deus, de tudo aquilo que essa igreja precisa para estar de portas abertas, através da fé daqueles que têm mensalmente, semanalmente, colocado diante do Senhor seus dízimos e suas ofertas, como também tem colocado suas vidas à disposição do reino do Senhor, da obra do Senhor. Louvado seja o teu nome por essas vidas, que todas as bênçãos concernentes a estes atos, que a tua palavra declara que vem, ó Deus, que chegue, que alcance cada uma dessas vidas, e que Deus, esse testemunho desperte em nós, que estamos por alguma situação, que estamos por alguma realidade, travados, amedrontados, restritos demais. Que Deus, o testemunho desses irmãos, ao longo de cada dia, ao longo da história dessa igreja, possa impulsionar aqueles que precisem, Deus, de um estímulo, para se colocarem também dessa forma diante do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, continua falando ao nosso coração, agora que a tua palavra será lida, que será ministrada, que será pregada, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa, Pai, em nome do Senhor, nos abençoar e falar ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos podem assentar, nós vamos ler a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus nessa manhã, em Mateus 17, 20. Nós estivemos aí nos últimos 2 domingos refletindo sobre a incredulidade dos nazarenos, né? Ou as características da incredulidade dos nazarenos. E a partir deste domingo pela manhã, desta manhã, nós vamos estar refletindo sobre as características de uma fé que agrada a Deus. E nessa manhã nós vamos pegar apenas o versículo 20 do capítulo 17 de Mateus, porque o texto dessa história nós estaremos meditando nele alguns domingos à frente, mas conforme registra o livro de Marcos, porque ali há informações mais detalhadas sobre esse fato, sobre o que acontece aqui com os discípulos, e o porquê da resposta de Jesus a eles, que está aqui no verso 20, tá certo? Mateus 17, 20 diz assim: e ele lhes respondeu. Quem responde? Jesus. Os discípulos, eles não puderam realizar alguma coisa que tinha a ver com o seu ministério, em ser cristão, em servir a Deus. Eles se viram impedidos de exercer aquilo que Deus lhes chamou para fazer, aquilo que a palavra de Cristo lhes determinava a fazer. E eles então perguntam: por que nós não conseguimos fazer isso? E Jesus vai responder aqui no verso 20: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Amém? Quando a gente lê esse texto isolado, como nós estamos lendo aqui, aparentemente o que salta aos nossos olhos aqui é a questão da fé, como se a fé fosse a ênfase que Jesus está dando aqui no texto, que é a fé que nos faz realizar feitos impossíveis, e que basta ter fé que eu posso fazer qualquer coisa, e que nada vai me acontecer de ruim porque eu tenho fé, não é? Não é isso que o texto está dizendo. A ênfase aqui, a ideia central do texto aqui não é a fé. A ideia central do texto aqui é Jesus.
O que Jesus está dizendo aos discípulos é que lhes faltou aqui a fé do tamanho de um grão de mostarda. Para a gente entender que a fé não é um centro, ou a ideia central do texto é que Jesus compara a fé à menor de todas as sementes. Mas a fé é uma semente. Então a primeira coisa que a gente precisa entender nesse texto, a ideia central não é a fé. A ideia central é Cristo. Porque quando ele chega aqui no contexto dos discípulos, exercendo o ministério, o serviço cristão, e aqui isso abrange tudo aquilo que o cristão tem que fazer. Aqui o texto não está falando de cristãos que têm trabalho oficial na igreja, que têm um cargo eleito pela igreja, delegado pela igreja, mas pelo simples fato de ser cristão, de pregar o evangelho, de fazer discípulos, de viver uma vida correta, de testemunhar do evangelho. Então essa palavra é para cada pessoa que se considera cristã. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. A ideia central do texto é que Cristo é Cristo. Toda fé, por maior que ela possa parecer, ainda que os resultados do seu exercício estejam explícitos, se não é uma fé em Cristo, essa fé ela não tem validade alguma. Jesus disse em João 14:1: credes em Deus e credes também em mim. Jesus diz em João 6,47 que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, a fé em Cristo é o que nós precisamos desenvolver na nossa vida. E a fé é uma semente, não é? Ela é a menor de todas as sementes. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Em outras passagens, Jesus vai comparar o reino de Deus como uma semente, como um grão de mostarda, que é um negócio pequenininho, que ninguém dá valor, que a gente acha que eu vou fazer com um negocinho desse tamanho? A ênfase também não é o crescimento do reino de Deus, mas o Deus que criou essa semente, o Deus que cuida dessa semente, que rega essa semente, e que aparentemente parece algo pequeno, algo que não vai ser relevante, algo que não se desenvolverá, porque é algo bem pequeno. Então a ênfase aqui não é a fé, porque o símbolo da fé aqui é a menor de todas as sementes. O que me impressiona é que Jesus está dizendo que eles não tinham fé, porque aquilo que eles diziam que era fé não podia se comparar nem a um grão de mostarda, por causa da pequenez da vossa fé. Então era uma fé ainda menor do que a semente de um grão de mostarda. E a gente precisa entender que é um padrão aqui. A nossa fé precisa ser uma semente. Uma semente que vai gerar alguma coisa. E essa semente ela tem que ser lançada no nosso relacionamento com Deus. O solo fértil para qualquer fé é um relacionamento com Deus em Cristo. Uma coisa interessante nesse texto, e a gente vai ver isso melhor quando a gente lê-lo e analisá-lo no livro de Marcos, é que os discípulos estão ali sozinhos, eles estão realizando a obra de Deus sem a presença física de Jesus. E parece que simbolicamente Jesus também eles estão espiritualmente afastados de Jesus. Então, aquilo que o texto apresenta na prática, aquilo que o texto apresenta no contexto material, físico, humano, é uma repercussão da vida espiritual deles. Eles estão exercendo a obra de Deus, eles se dizem servos de Deus, mas não têm a fé dentro daquilo que Deus determina que é uma fé que lhe agrada. Não é? E a gente precisa pensar, por causa da pequenez da vossa fé. Pois, em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Então, a fé que eles exerciam aqui era uma fé ainda menor.
era uma semente ainda menor. Provavelmente, quando Jesus disse, usa o grão de mostarda, ou melhor, com toda certeza, quando Jesus usa o grão de mostarda para exemplificar o tamanho da fé, ele está dizendo, olha, não importa se a sua semente de fé é grande ou pequena. Se você é mais para frente, se você é mais para trás, se você é mais ou menos. Você tem que ter uma fé que seja semelhante a uma semente. Não importa se a semente é grande, como a semente do abacate, né? Ou como o tamanho de um coco, que o coco é a sua própria semente, não é? Dizem que o coco é a maior das sementes que existe, não é? Então pensa num coco desse tamanho. Então pensa num grão de mostarda que cabe aqui no dedinho. Para você mostrar, você tem que pegar o celular bem pertinho, tirar uma foto. Aí você vê a dimensão do seu dedo e a dimensão do grão de mostarda. Tão pequenininha que ela é. Uma sementinha tão pequenininha. Então, ainda que a sua fé seja pequenininha, mas se ela tiver a essência de uma semente, que é lançada no relacionamento com Deus em Cristo, ela vai germinar. Então, a gente precisa entender uma coisa importante, é que para a nossa fé ser relevante, para a nossa fé prevalecer, ela precisa estar centrada em Cristo, na pessoa de Cristo. A palavra de Cristo é que precisa apontar quais são os elementos que vão fortalecer a nossa fé. Como que a gente fortalece a nossa fé? Como que a gente mantém a nossa fé? Como que a gente exercita a nossa fé? É disso que a gente vai falar a partir deste domingo. Como desenvolver a minha fé? Como ter uma fé que agrada a Deus? Será que eu posso agir com a minha fé de qualquer maneira? Será que eu posso desenvolver em qualquer ambiente? Será que a fé se alimenta de qualquer suprimento? Da onde vem a força da fé, o alimento da fé? Então, a gente precisa pensar nessas coisas. Há muitas pessoas com medo. Vocês sabiam disso? Há muitas pessoas com medo. Há muitas pessoas que desenvolveram medo nesses tempos de pandemia e de isolamento social. Agora, nós estamos com um novo medo, que eu tenho percebido, principalmente conversando com os pastores. Alguns pastores da nossa denominação, assistindo palestras de pastores de outros estados e de outras denominações do nosso país, é que um novo medo está crescendo dentro das igrejas, que é o quê? O medo de vir à igreja, o medo de estar no culto público. Quando percebemos que não estaríamos mais participando do culto, todo mundo ficou preocupado. Eu lembro que uma das primeiras lives que eu fiz, há 4 meses atrás, foi da tristeza de não poder estar na igreja, e que a única tristeza que a gente tinha que alimentar no nosso coração nessa pandemia não era a perda de qualquer coisa, mas a perda de não poder estar com a igreja, com o corpo de Cristo no templo. E eu preguei isso quase que 1 mês seguido, eu falando e dizendo, enfatizando, que a única tristeza que a gente tinha que alimentar nesse tempo e manter esse tempo era a tristeza de não estar com o povo de Deus, na casa de Deus, no templo do Senhor. Mas se passaram 4 meses, parece que as pessoas se acostumaram a ficar em casa, se acostumaram a assistir o culto ou assistir lives pela internet. Nem pela internet não estava assistindo. E nem pela internet, né? Alguém disse aqui, nem pela internet, tem muita gente que não assiste, não participa, não interage. E hoje nós estamos vivendo esse medo no meio do povo de Deus, medo de vir à igreja. As pessoas não têm medo de sair para trabalhar, de pegar um ônibus lotado, elas não têm medo de ir no supermercado, elas não têm medo de ir na padaria, elas não têm medo de fazer um monte de coisa, mas vir na igreja, elas têm medo. Crentes com medo de vir à igreja. Pastor, né? No ônibus a gente senta assim, ó, pertinho um do outro. Isso aí. Eu acho que eu falo para minha mãe assim, que eu falo assim, mãe, olha, eu tenho fé, eu acredito que desse coronavírus eu não vou morrer, a gente morre de outras coisas, né,
como tem pessoas que morrem de outras coisas. Aí eu falei, mãe, a gente nós não vamos morrer disso daí. Eu posso morrer de outras coisas, mas menos dessas coisas. Amém, irmã. Né? Todos nós estamos realmente suscetíveis a pegar o coronavírus e morrer por ele. Qualquer um de nós. Nós precisamos ter cuidado. Não é disso que nós estamos falando aqui, né? É verdade. A gente está falando aqui de termos as condições físicas de estar no templo do Senhor e não estarmos. É verdade. Nós estamos falando de um medo que impede a pessoa de vir à igreja, achando que ela vai estar no templo, ela está confinada, no templo ela está aglomerada. Nós estamos afastados uns dos outros aqui, minimamente 2 metros. As pessoas que estão próximas umas das outras são membros da mesma família. Elas já têm esse relacionamento próximo todos os dias, não é? Nós estamos afastados uns dos outros. Os irmãos estão de máscara, não é? Cada um está com a sua garrafinha de água. Nós usamos o álcool gel ali, muitos trazem o seu álcool gel. Mas tem muita gente com medo de vir à igreja. E uma das primeiras características da fé que agrada a Deus é eu estar relacionando, é eu estar integrado, é eu estar convivendo, é eu estar participando, é eu estar envolvido, é eu estar comprometido com uma igreja local. E é impossível fazer isso sem relacionamento, sem estar próximo. E se nós estamos limitados em algum nível fisicamente, nós não estamos limitados mais de estar no templo. Nós estamos aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas assentadas aqui embaixo, que cabem 22 pessoas, além da equipe que está trabalhando. Tem 2 lá fora, temos nós 5 aqui e tem mais 2 lá em cima, não é? E nós nem estamos contando ali da galeria, que tem também uma capacidade ali de 15 pessoas assentadas, não é? Minimamente. Então, nós precisamos refletir sobre estas coisas. Nós precisamos entender que para servir a Deus, nós precisamos ter fé. É por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, a fé cristã não é uma fé irracional, não é uma fé polarizada. O que Jesus nos ensinou? Que nós devemos ser prudentes como a serpente, mas temos que ser simples como as pombas. Então a fé cristã é uma fé de equilíbrio, é uma fé de bom senso, é uma fé que traz um certo grau de racionalidade, mas que se desenvolve por uma ação de sobrenaturalidade, que é a fé. Então há um equilíbrio entre aquilo que é terreno e aquilo que é celestial, entre aquilo que é imanente, que eu posso tocar, e entre aquilo que é transcendente, que é metafísico, que está para além das coisas materiais. Há muitas questões na fé que nós conseguimos considerar, desenvolver, elencar na nossa razão, e é fundamental isso. Olha bem, para eu ser um cristão, eu preciso passar por um processo que a Bíblia chama de metanoia, que é a palavra que a gente usa para arrependimento no português, que significa o quê? Uma mudança de mente. Então, toda conversão começa por uma intervenção exclusiva de Deus no coração do homem, através da palavra de Deus. E uma vez a palavra de Deus iluminada pelo Espírito Santo no coração do homem, faz o homem pensar e reconhecer que ele é o quê? Pecador diante de um Deus santo. Isso tem que ser elaborado na mente. E qualquer pessoa que pode pensar, que não tem nenhum problema neurológico, e pode pensar, ela consegue, com as suas faculdades mentais, elencar essas questões. Porque a Bíblia é muito clara nisso. É um assunto muito claro, muito simples. A pessoa não precisa saber de teologia, precisa de teologia para entender isso. Ela só precisa ler a palavra de Deus. A Bíblia fala assim, que se com o coração credes e com a boca confessares que em Cristo como Senhor, será salvo. Tem uma coisa mais simples do que isso? Tem uma coisa mais simples do que ouvir Jesus dizer, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei? Tem uma coisa mais simples do que ouvir Jesus dizer, sem mim vocês não podem fazer nada?
E eu queria que você refletisse, meu irmão, minha irmã que está em casa. Eu quero que você ouça essa palavra do seu pastor com muito carinho, com muito amor. Não estou julgando você. Eu disse no domingo passado, a igreja vai respeitar qualquer pessoa que não se sinta confortável em estar no culto público. Mas o meu papel de profeta de Deus, de pastor, de seu pastor, é lhe dizer que você não pode ter medo de vir à igreja. A igreja é um dos ambientes mais protegidos. É muito mais protegido do que o ônibus. Porque quando nós chegamos aqui, o ambiente já foi todo limpo, desinfectado. Quando esse culto acaba, isso aqui tudo é preparado para começar um outro culto de noite. Quando a gente entra aqui, se vai chegar alguma impureza aqui, é minha e sua. Se vai chegar alguma bactéria aqui, é minha e sua. Se vai entrar algum vírus aqui, é meu e seu. E a gente está tomando todas as medidas para que nós contenhamos quaisquer corpos estranhos que possam causar qualquer problema na nossa saúde. Então eu considero as igrejas hoje um dos locais, fora a nossa casa, obviamente, né? Um dos locais mais seguros para você estar reunido com alguém. Os templos das igrejas. Então, se você se sente com saúde, se você se sente bem, e você deseja vir à igreja, venha. Não tenha medo. Eu sei que há uma série de limitações. Há pais que têm filhos pequenos, há idosos. Nós não estamos falando dessas exceções. Nós estamos falando daqueles que querem estar aqui, mas não vêm por causa do medo. Porque acham que vão pegar alguma coisa na igreja. E desconsideram a exposição que tem diariamente, semanalmente, em tudo que se resolve da vida. E eu fico pensando, se a gente tem fé para pegar um ônibus, se a gente tem fé para ir no médico, se a gente tem fé para pegar o remédio na farmácia, se a gente tem fé para ir e vir, para ir no supermercado, por que nos falta fé para vir à igreja? Porque o medo é o contrário da fé. Uma fé que agrada a Deus é uma fé equilibrada, mas também é uma fé ousada. E olha que vir há um tempo a participar de um culto público hoje não é nenhum ato ousado, como já afirmei. É um dos locais mais limpos que a gente vai encontrar depois da nossa casa. Então, participe. Não deixe que o medo lhe prive aí. Eu estou falando para você que não quer vir à igreja por causa de medo. Medo de pegar o coronavírus, medo de acontecer alguma coisa. Venha à igreja, venha buscar a Deus. Não fique em casa, saia dessa zona de conforto. Venha buscar ao Senhor. Se você tem alguma dificuldade para se inscrever nos cultos, ligue para mim, ligue para a Daiane, ligue para algum irmão da igreja que você tenha mais acesso, mas peça ajuda. Mas que o medo não seja o fator que te impeça de vir à igreja. Porque era a pequenez da fé dos discípulos, dos apóstolos, que impediram deles expulsar o demônio do corpo de um menino. A falta de fé deles. A fé deles era menor, se pudesse ser medida, era menor do que um grão de mostarda, que é a menor das sementes. É porque a fé deles estava neles mesmos, estava apenas naquilo que eles consideravam certo e errado, estava na sua experiência de vida, naquilo que eles estavam vivendo. Não estavam depositadas em Cristo, mas quando Cristo chegou ali, eles puderam perceber o que estava de errado com a fé deles. E se eles, como servos de Deus, tinham algum problema de fé, por que eu e você não teremos? Por que eu e você não estamos suscetíveis a viver uma situação dessa? E é por isso que nós vamos refletir nos próximos domingos, a partir de hoje à noite, nessas características de uma fé que agrada a Deus. O que a gente precisa trazer para a nossa vida? O que a gente precisa tirar da nossa vida? Para que a nossa fé seja uma fé que agrade a Deus.
para que o nosso foco não seja a nossa fé, mas o nosso Senhor e Salvador. E a nossa fé, seja qualquer tamanho que ela tenha, seja uma semente de mostarda, ou seja uma semente de abacate, ela seja colocada em Cristo. Ela seja colocada no Senhor Jesus. Ela seja trabalhada na presença do Senhor Jesus. Pensemos se a nossa vida não tem sido uma vida de uma fé falsa, de algo que até pode ser descrito como fé, mas que está aquém do padrão divino, está aquém da vontade de Deus. Porque por alguma razão a gente tem exercido uma fé em nome de Jesus, uma fé em Jesus, uma fé para Jesus, mas sem Jesus, sem Cristo diariamente nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Eu peço que o Senhor fale ao nosso coração hoje à noite ainda mais sobre fé. Eu peço que o Senhor tire do coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, membros dessa igreja, se porventura a ausência deles aqui é por medo, não é por bom senso, não é pelo cuidado com a saúde, não é por algumas exceções que existem, por causa do medo, do pavor, que o Senhor, em nome de Jesus, fale ao coração desse irmão, dessa irmã, e liberte ele e ela desse espírito de medo. Que a tua palavra produza uma fé verdadeira, porque a tua palavra diz que se nós ouvirmos a tua palavra, nós teremos fé, porque a fé vem pelo ouvir da tua palavra. Então Deus aguça, alimenta, fortalece, atiça, robustece a fé deste e daquela que porventura está travado pelo medo e podendo estar aqui, não esteve até este domingo. Ó Deus, em nome de Jesus, fala o coração de cada um de nós, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Nós continuaremos louvando a Deus, que Deus abençoe você e você tenha um bom domingo na presença do Senhor. Lembrando que o nosso culto à noite começa às 19 horas, né? E eu acho que à noite todas as inscrições já foram completadas, né? Alguém me informou que o culto da noite já não tem mais inscrição. Então eu espero ver esse tempo aqui, pelo menos na parte de baixo, repleto de irmãos e irmãs e amigos, né? Que estejam conosco hoje à noite para adorar o Senhor. Amém? Deus abençoe. Os irmãos podem se colocar de pé, cantamos o último canto.